E voltando para os argumentos que a gente já estava falando, né? Tem um argumento muito interessante, isso aqui você vai viajar comigo, então eu preciso que você tenha paciência até o final que a gente vai entender junto, ok? Então vamos lá. A ressurreição e a Bíblia. Paulo, que é um grande escritor do Novo Testamento, que escreveu mais coisas do Novo Testamento, ele vai dizer que a ressurreição, em outras palavras, é a doutrina central do cristianismo. Ele vai dizer lá no capítulo 15 da carta aos Coríntios, da primeira carta aos Coríntios, que se Cristo não ressuscitou, olha bem, se Cristo não ressuscitou dos mortos, porque assim, é unânime que ele morreu, se você for procurar academicamente, é unânime que Jesus existiu, né? Inclusive existe, vou jogar a bomba, hein? Existe mais provas da existência de Jesus do que da existência de Pitágoras. Olha isso. Falou, levantou a mão. Vai lá. Já percebeu que é esse o sinal. Sobre a questão de Jesus existir na academia, para você ter ideia, teve um acadêmico, não sei se totalmente o nome dele agora, só que você me lembrou que eu vou falar. Ele falou assim, quem crê que Jesus não existiu, basicamente é igualzinho o terraplanista. Acreditar que Jesus não existe é terraplanismo na ciência hoje. Perfeitamente. Então veja como O cara que falou que é terraplanismo. veja como que é grande essa afirmação. Então, a questão da ressurreição, ela é muito importante, você já vai entender o porquê. Mas ah, não há dúvidas de que Jesus existiu e que Jesus foi crucificado, certo? Beleza. Agora vamos para as evidências da ressurreição. Ah, os apóstolos, pensa comigo, eles decidiram morrer por algo que eles considerariam uma mentira. A gente vê como os kamikazes, né, pessoas que morrem por acreditar em algo que eles julgam ser verdade. Mas você morreria em sã consciência, você morreria por algo que você acredita ser uma mentira? Eu acredito que não, né? Então, os apóstolos eles morreram defendendo a ressurreição de Jesus. Então não tinha como eles inventarem isso, porque era algo que, assim, eles iam tomar porrada de todo lado e assim, ninguém ia acreditar no que eles iam falar. Se fosse uma história inventada, eles iam inventar uma coisa no mínimo mais aceitável lá na época, né? E aí um outro argumento que alguns céticos usam é que o corpo de Jesus foi roubado. Só que a gente volta no argumento de que eles não morreriam por uma mentira. Porque se você for procurar na história, eles não simplesmente morreram. Que aí você pode julgar e dizer, ah, eles morreram de morte natural. Não, eles morreram crucificados, tal como Jesus. E alguns tiveram vidas que sofreram tanto quanto Jesus ou até mais, se for procurar na história. Então assim, eles morreriam dessa forma tão É, cruel por uma coisa que eles acreditam ser mentira. É ilógico. olha só, o argumento para refutar a ressurreição é simplesmente acharem o corpo de Jesus. Não é simples? Acha o corpo de Jesus, fato que ele morreu, fato que ele existiu. Beleza, só achar o corpo dele e provar. Sabe qual é o argumento que dão? Roubaram o corpo de Jesus, como o Daniel disse. Por quê? Porque não acharam o corpo. Não acharam o corpo, e é esquisito demais um judeu ter direito de pegar um corpo é, guardado pela jurisdição romana, né? Se o próprio judeu que foi morto não tá lá, como é que alguém que vai, não que é judeu também, vai lá caçar briga com o romano? Os judeus não aguentavam com os romanos. Você acha mesmo que os judeus iam de novo ir contra os romanos? É ridículo o argumento de que ele foi roubado. Não tem como ter sido roubado. Tinha dois, como o próprio relato do Evangelho diz, tinham dois guardas levando, guardando o corpo. E ainda que essa parte seja mentira, você está dizendo que teve dois guardas, provavelmente, você pode até induzir, né? Possivelmente, realmente tinham guardas guardando o corpo. Então, assim, argumentos muito complicados de você defender. E eu também acreditar que todo o marketing que a gente tem hoje é inútil perto daquele marketing. Que o marketing daquela época chegou até a China. Incrível, parabéns.
Que marketing incrível é isso daí, viu? Sim. Então, cara, é uma verdade central a ressurreição e, cara, tem uma implicação muito forte e muito importante isso daqui. E eu vou chegar na parte da essência de Deus, tá? Mas é uma sequência de argumentos aqui, que é uma sequência de proposições que eu vou fazer. Então, é, tomando por verdade que ocorreu a ressurreição de Jesus. E isso, como Paulo falou, é a própria Bíblia dizendo, tá? Então, se é a palavra de Deus, então, considerando que ela está falando a verdade. Toda a nossa fé é vã se Cristo não ressuscitou. Então, eles morreriam, mais uma vez, né, continuando. Os apóstolos, eles morreriam por algo que seria uma mentira. E, além disso, existem testemunhas oculares, dentro e fora da Bíblia, né, que se você considerar que a Bíblia é uma fonte histórica confiável. Como a gente já falou em outro podcast aqui, que o livro de Lucas, ele tem fontes históricas precisas que em nenhum outro lugar tem. Pelo menos até hoje. E aí, dentro do mesmo capítulo de 1 Coríntios 15, nós temos o relato de que Jesus apareceu fisicamente para 500 pessoas. E fora da Bíblia existe esse relato de que Jesus apareceu para pessoas fisicamente depois de ter sido crucificado em Roma. Ou, perdão, em Jerusalém. Ou pelos romanos, no caso, né? Então, para você ter um relato histórico confiável, você precisa de ter testemunhas. Então, as testemunhas oculares, elas estão a favor da ressurreição de Jesus. Então, veja, tem uma implicação muito forte. Se a ressurreição não aconteceu, a fé cristã é inútil. E aí, refutando a ressurreição, você consegue refutar toda a Bíblia. Porque pensa, a Bíblia é o que é a base, é a fonte do cristianismo. Então, se você refutar a ressurreição, acabou a fé cristã. E nós somos os miseráveis, os mais miseráveis de todos os homens, como Paulo diz. Agora, a ressurreição de Jesus, trouxemos argumentos e poderíamos trazer mais, só que esses aqui, para o que eu vou falar, é suficiente. A ressurreição de Jesus ocorreu, evento histórico, beleza. Agora, provando que a Bíblia está certa, porque a Bíblia mostra que Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que Jesus ressuscitou. Nós conseguimos provar, historicamente, que Jesus ressuscitou dos mortos. Então, se a Bíblia acertou com relação à ressurreição de Jesus, que é a doutrina mais importante do cristianismo e que é algo muito importante, porque a ressurreição, ora, as pessoas não ressuscitam todo dia. E a ressurreição de Jesus é um evento muito importante, que gerou até morte de pessoas, de seguidores de Jesus depois disso. Então é algo muito sério. Se a Bíblia acertou com relação a algo tão grande e tão poderoso, porque um milagre ele não pode ser explicado, né, através de meios naturais. Eu esqueci quem foi que falou isso. Eu tenho problema com o nome, gente. Eu estou esquecendo que as pessoas disseram. Mas alguém na filosofia, se não me engano, disse isso. Né? Mas não conseguimos provar Deus através de leis naturais. Então, na verdade, isso é, inclusive, a definição de milagre. É a definição de milagre. Você não conseguir explicar pelas leis da natureza. Então, se a Bíblia está correta com relação à ressurreição de Jesus, ela vai estar certa com relação a outras coisas menores e a outros conceitos menores. Como, por exemplo, ela afirmar em João 1 e em outras partes do livro de João que Jesus é Deus. Vai lá, eu continuo na sequência quando Saulo terminar. Assim, independente se você crê em milagres ou não, a Bíblia é um documento historicamente confiável. Eu conheço um acadêmico que estava falando sobre traduções bíblicas, né? Inclusive, eu estudei isso na época que a gente estava revendo o conceito de traduções. Ele falou assim, perguntaram para ele, tal, como é que funciona a sua relação. Ele fala, não, não creio no Novo Testamento não, mas quando eu preciso buscar alguma fonte rabínica, eu vou na Bíblia, no Novo Testamento. Ele não crê no Novo Testamento, como inspirado por Deus. Mas ele busca no Novo Testamento, porque, e isso, vários estudiosos de judaísmo antigo, como Neusner, por exemplo, ele fala, o documento mais seguro que nós temos acerca do farisaísmo do primeiro século é o Novo Testamento. Mesmo Joséfo, que vou falar de Joséfo algumas vezes lá na frente, vou xingar ele um pouquinho.
Muitos falam do José como a fonte inerrante e infalível da história, o melhor historiador do planeta Terra, o melhor historiador da história Olha, o melhor historiador da história, né? O Joséfo, ele não, mesmo Joséfo, não é a melhor fonte do farisaísmo antigo, é a Bíblia, o Novo Testamento, nas cartas de Paulo e no Evangelho de Lucas e no livro de Atos. São as melhores fontes farisaicas e nos outros evangelhos. Então, historicamente, ela é correta. Isso vale também para o Antigo Testamento. Na Bíblia hebraica, a gente tem muitos e muitos textos que ajudam o entendimento de cidades, e eu vou mencionar muitas vezes isso. Por exemplo, Babilônia. Babilônia existiu? Antigamente acreditavam-se que não, mas a Bíblia hebraica dizia que sim, que existia um nome chamado Nabucodonosor, e ele existia. E aí, recentemente, não tão recentemente assim, se encontraram um tijolo antigo, e nesse tijolo, um estudioso de acadiano e da língua babilônica do aramaico também, de sumério, ele pegou aquele texto, traduziu e está dizendo, é, eu esqueci totalmente o que estava escrito, eu não vou poder pesquisar agora, estou citando de cabeça. Ele diz assim: eu, Nabucodonosor, filho de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e do tempo de Eságila, e ele fala um monte de coisa lá, e fala: eu existo, olha só, eu existo, gente, eu existo. A Bíblia, eu já sabia. Então vamos lá, né? E falou Você tem primeiro, que, pelo menos. inclusive, né? É o primeiro que a gente conhece, é o primeiro documento na história que a gente tinha descoberto que existia. Nabucodonosor estava na Bíblia, não existia nenhum documento que falava disso. Então, assim, no mínimo você tem que considerar, a Bíblia é um documento historicamente confiável, no mínimo. Perfeitamente. Então, nós cremos que. Cremos não, né? Nós chegamos à conclusão de que a Bíblia ela acertou com relação à história. É um livro historicamente confiável, como Saulo acabou de demonstrar. E ela acertou com relação a um milagre, que é um milagre da ressurreição, que é algo assim, extremamente impactante, tanto para a história do cristianismo, como, se for verdade, para a história da humanidade. Agora, se ela está correta com relação a essas coisas, ela está correta com relação a coisas menores, a conceitos menores, como por exemplo afirmar que Jesus é Deus, porque o primeiro versículo de João 1 vai dizer que o verbo ou a palavra, né, dependendo da tradução bíblica que você for utilizar, estava com Deus e a palavra era Deus. Ali ele está se referindo a Jesus, João, né, o apóstolo. E ao afirmar que Jesus é Deus, a Bíblia está correta, uma vez que ela está correta em coisas maiores, como a ressurreição e como a documentos, como no fato de ser historicamente correta, né? De ser um documento histórico confiável. Então, se a Bíblia está certa com relação a essas coisas, e se ela também está certa com relação ao fato de Jesus ser Deus, pensa comigo, do que a gente está falando? Sobre as provas para a essência de Deus. Então, se Jesus é Deus, Deus existe. Está aqui a minha colocação, né? A gente pode até seguir aí se Saulo tiver mais algo para fazer, para falar. E aí, o que vocês acharam? Deixem seus comentários aqui. Eu vou insistir até vocês encherem isso aqui de comentário. Eu vou ter uma coisa para falar. Tem um tempo que eu estava pesquisando aqui, só para falar isso, eu só queria confirmar. Então, eu fiquei algum tempo que vocês viram eu olhando aqui, era só confirmando na história quem foi a primeira pessoa que falou isso. Pelo menos até onde eu pesquisei, a primeira pessoa que falou o termo foi Aquino. Que termo? O livro. Olha, eu vou citar literalmente aqui. Tomás de. Não, Aquino não. Agostinho de Hipona. Agostinho falava assim: o mundo é um livro escrito pelo dedo de Deus. Ou seja, o mundo é um livro escrito pelo dedo de Deus. Então a ideia de Aquino, de Agostinho, é essa. Aquino, ele vai continuar a ideia também com essa ideia da revelação natural. Lógico que ambos estavam baseados em uma fonte anterior, eu vou explicar qual é. Qual é. Na Reforma, Calvino diz o seguinte: a natureza é um teatro da glória de Deus. William Paley, ele usa a ideia da teologia natural, né? Ele fala do relojoeiro. Se você acha um relógio no meio do chão, você não vai dizer que ele foi gerado naturalmente. E aí, expandir essa pergunta para o universo não vai
resolveu o problema. Continua sendo a mesma pergunta. Se existe uma coisa tão complexa como essa, por que quem criou? Aí teve outro que falou que o relógio era cego, né? O relógio tá cheio de defeitos na cabeça dele. Francisco de Assis. Francisco de Assis também adotou essa ideia. E aí vai chegando mais contemporâneos, século XVIII, século XIX. De onde vem essa ideia da teologia natural e da teologia bíblica? Eu trabalho assim, sempre trabalhei, eu acho que todo cristão vai trabalhar assim. Por que que a gente fala muito de ciência às vezes para falar de Deus? Porque a gente não pode descobrir quem é o criador que criou. A mesma ideia do Paley, né? Não dá para descobrir quem foi. Mas a descobrir se foi criado. E aí vem a Bíblia já começa com essa revelação que eu acho muito bonita, dizendo, por exemplo, Salmo 19, todo mundo conhece, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, não há linguagem, nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Acho fenomenal esse salmo, ele diz isso. Ou seja, a revelação natural te conta sobre Deus. Você não sabe ainda quem é, mas você conhece. Romanos 1:20, os atributos invisíveis de Deus e seu eterno poder e a sua natureza divina são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Jó 12:7-10, ele fala: pergunte, porém, aos animais, e eles os ensinarão. Às aves dos céus, e elas te contarão. Quem não sabe entre todos esses que a mão do Senhor fez isso? Poderia continuar infinitamente aqui, infinitamente, mas resumindo, a gente tem a revelação física, Jesus também fala, né? A gente tem a revelação física e a revelação bíblica. A bíblica, você consegue entender o físico. Como foi criado? Foi Deus. E assim deixa bem claro. Porém, a revelação teológica só se encontra na Bíblia. Quem é Deus, como ele é, só na Bíblia. Lógico, e aí, só para não trabalhar muito da perspectiva cristã, lógico que há 1.500.000 livros escritos e tal, e tal. Primeiro, vamos começar por partes. Apesar de ter outros livros que contam basicamente histórias parecidas com a Bíblia, ela não, primeiro que ela não se encaixa no teorema que a gente disse no começo, de Deus infinito, que cria tudo. Na verdade, e aí o primeiro livro, que é novidade, e aí a gente vamos trabalhar assim, com a ideia não cristã, todos os livros ao redor da Bíblia e anteriores à Bíblia trabalhavam com mitos politeístas. E aí, qual é o problema do politeísmo? Quando você tem vários deuses, você tem uma organização múltipla. Você tem várias pessoas que mandam. E quando você tem várias pessoas que mandam, você pressupõe que elas são do mesmo poder, do mesmo nível. E de pensamentos diferentes. Quando isso acontece, um manda e desmanda no outro. Se um manda e desmanda no outro, a criação foi de quem? Foi de ambos. E aí, qual o problema legal disso aí? O problema legal, no final, que a gente altera, é que não é um Deus aquilo ali. Porque um Deus ele é maior que tudo. Essa é a definição de Deus que a gente criou. Mesmo definições como sendo imortais, muitas vezes Deus morre nas mitologias. Deuses morrem. Deuses nascem de maneiras bizarras. E aí elas divergem muito. Mas aí vem a Bíblia, totalmente aleatória. Eu poderia falar de literatura aqui, mas tem muita coisa. Quando você chega na Bíblia, ela parece que é uma correção do que vem antes. Um exemplo básico é que todo mito que aparece, ele tende a se complicar, né? Tende a se complicar, ele começa a adicionar detalhes na história, mais deuses, mais personagens. Chega a Bíblia e fala, não, só teve um Deus, ele criou tudo e tudo veio dele. Inclusive, é até um paralelo ao mito egípcio, né? Tudo na mito egípcio veio do Nu. Aí Deus fala, pô, pois é, na Bíblia fala, né? Pois é, tudo veio do Nu. Inclusive, foi criado por Deus isso aí também. Tudo isso que você tá falando é verdade, só que Deus criou. Então, assim, a Bíblia é o único mito monoteísta que aparece em toda a história. Politeísmo, do nada monoteísmo no meio. É como se fosse uma correção. E é ali que a gente entende o Deus histórico que a gente falou, da cruz e tal, é o Deus histórico. Ele entra na história. Ele entra na história. Acho que já dá pra terminar por aqui, senão eu vou falar até amanhã. E eu tenho algumas coisas também para falar, né? Bom, como já comentamos aqui, a ciência, né? Saulo até falou sobre isso agora. A ciência ela não anula a fé. Ela não, de forma alguma, ela anula a palavra de Deus, né? Elas apenas vão por caminhos diferentes.
E aí, uma explica certos âmbitos da vida e a outra explica outras. Como, por exemplo, uma frase, eu quero citar de Einstein, é a frase que é atribuída a ele. Ele fala que a religião, sem a ciência, ela é cega. Agora, a ciência, sem a religião, ela é manca. Então, Einstein, que é um dos grandes nomes da física e da ciência, ele falou isso. Newton, que, né, dentre vários outros aí, ele escreveu mais sobre teologia do que sobre ciência, né? Mas ele é muito conhecido cientificamente. E aí, o Galileu que falou que o universo foi escrito em linguagem matemática, né? Então, nós temos esse papel de descobrir o que Deus fez através da ciência, porque Deus deixou tudo lá. Agora a gente só faz descobrir, né? A ciência só faz descobrir aquilo que Deus fez. Então, a realidade é uma só, gente. Não adianta a gente se enganar. Não dá pra gente dizer que Deus ou que a Bíblia se opõe à ciência, porque a verdade não tem como ser duas coisas, né? É o princípio da não contradição, é a lógica de Aristóteles. Uma coisa não pode ser e não ser. Saulo falou isso aqui também no começo. Então, a ciência ela só vai por um caminho e a Bíblia por outro. Mas no final, elas estão tratando de verdades. E se você caminhar com as duas, você vai chegar num lugar de sabedoria, né? Os verdadeiros sábios são aqueles que têm as duas coisas, né? Como a gente pode tirar da conclusão de que Einstein falou. Se você quiser fazer as considerações finais aí e encerrar, eu já terminei minha fala. Cara, tem tanta coisa pra. Você que me deixa com esse final pra mim, tem tanta coisa pra falar. Sobre isso, né? A gente trabalha muita coisa da ciência, filosofia. Como a gente falou, isso é um panorama. Isso é um panorama. A gente não está trabalhando tudo. Mas para você ver o tanto de argumento que a gente tem para demonstrar alguns pontos da gente que são simples, que você pega, putz, isso é muito simples. E a gente pode aprofundar eles. Eles são simples o suficiente para você entender, bons o suficiente para você começar a aprofundar, né? Tem muita, cara, tem muita coisa na minha cabeça que eu não posso falar ainda. Vou deixar para mais tarde. Mas isso é uma coisa secreta que vamos falar mais tarde, dizia o Mickey Mouse. Mas tem uma frase que eu gosto muito do microbiologista químico, é um francês, né? Francês é aquele cara elegante. Eu gosto de francês, teologia, filosofia, tudo que é francês eu gosto, nesse sentido que eles são muito elegantes. Até quando eles te dão uma surra filosófica, oratória, da oratória, eles te dão uma surra bonita, né? É uma surra que você quer ter de novo, só para ver que bonita que foi essa surra. Ele diz assim: pouca ciência te afasta de Deus, muita te aproxima. Luiz Pasteur. É muito massa essa frase. Ele acreditava, o Pasteur ele era microbiologista e químico, então para falar de evolução ele era perfeito, tá? E a gente vai tratar de evolução no próximo. Ele fala, na verdade a frase dele é um pouquinho mais completa, é um pouco de ciência não afasta de Deus, mas muita ciência não traz de volta a ele. Então é muito complicado quando você se espanta com informação. Uau, quanta informação que refuta Deus. Quando você vai ver, são muitas informações que você tem que tomar cuidado, né? A gente vê muito isso. E Francis Bacon já dizia isso. Isaac Newton, a maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter tido origem segundo o plano de um ser que tudo sabe e tudo pode. Gostou dessa? Francis Bacon, por pouca ciência inclina a mente do homem para o ateísmo, mas a profundidade da ciência o leva à religião. Vários outros cientistas e teólogos anteriores a ele, ele falava. Tem um aqui que Daniel conhece, mas eu vou nem citar o nome, por enquanto. Eu vou explicar, talvez, outros dias no futuro, por quê. Eu gosto do que ela fala. A verdadeira ciência e a verdadeira religião nunca estão em conflito. Ambas são revelações de Deus. Que bonito, né? Mas vamos mudar um pouquinho da filosofia. A gente falou muito de filosofia, física, microbiologia. Na verdade, a gente nem entrou nesse assunto. Mas eu quero terminar com uma questão mais. Eu esqueci. Tem uma coisa na própria. Você pode perceber que é verdade, não preciso de força. Eclesiastes é um livro da Bíblia que ele trabalha muito com experiência. Ele baseia. Se a gente estava falando de revelação natural, né? O que foi revelado naturalmente para a gente. Eclesiastes é um livro quase que inteiro baseado nisso.
reflexões filosóficas sobre o natural. No Eclesiastes, o autor do Eclesiastes, ele diz assim: ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Vocês lembram que eu falei do homem ansiando Deus? E aí falei da questão filosófica e da questão lógica para a gente trabalhar aqui? Eu vou concluir assim. Por quê? E essa frase é complicada à primeira vista, né? Como assim, eternidade? Bom, pelo contexto anterior, ele está falando tudo de tempo. Tudo de tempo. E todo o tempo é dado por Deus. Todo o tempo é ele que deu. Inclusive, essa frase começa com Deus no centro. Então, essa eternidade aqui é uma eternidade no sentido. E aí, vamos um pouquinho para esse tema. A palavra que ele é o Olam. Olam é uma coisa que você vê de longe. Você não pode ser alcançado por ela. Olam é uma coisa muito específica na literatura hebraica. Vou só procurar aqui uns exemplos. Aqui, achei. Olam. Cumprir promessas, olha só. Olam é um conceito abstrato de tempo infinito, mas algo oculto e distante além dos olhos. Pode significar eternidade, mundo ou tempo longo, mas sempre com a ideia de mistério, de algo além. Ou seja, Olam, em sentido básico, é algo que está além de mim, que eu não consigo chegar lá. Por isso, a acepção da Bíblia, em Gênesis 21:33, que fala: Ele Olam, o Deus transcendente, o Deus além, o Deus do além, além de mim. E aí, quando ele fala, Deus colocou o além nos seus pensamentos, você, do além ali, a vontade de você ver o que está além de você, e você não consegue, porque você não é Olam. E esse Olam, essa eternidade, ela vem apenas de Deus. Apesar de você ter outras coisas, querer a eternidade em si, a eternidade sem Deus não existe. Então você só quer ver o além, mas você não chega no além. É como um cervo buscando água na terra seca, como o salmista diz. Você pode perceber isso de maneira muito simples. Na sua vida, você já percebeu quando tem aquele momento tão feliz que você não quer que ele acabe? Quer que ele dure para sempre. Isso é Olam. Isso é Olam. Você quer ele lá para sempre. Mas o tempo que você quer não é Olam. E depois a eternidade no pensamento, no coração do homem. Nós cristãos, nós almejamos este Olam que você quer. Deus colocou. E olha como é que a Bíblia está entrando na realidade para te mostrar. Esse pensamento de Salomão, eu creio que foi Salomão, ele está no seu coração. E é muito fácil você perceber que ele está ali. Esse Olam só se consegue através da emuná. E aí entra Jeremias 17:7-8, que apesar de não aparecer essas palavras no texto, é muito bonito perceber a inspiração desse texto. Olha só, Jeremias 17, capítulo 7, no verso 8. Olha só a promessa de Deus para a sua vida. Se você crê nesse Deus transcendente, depois desse, pelo menos tem a imunar, né? A certeza que talvez ele exista, a confiança que talvez ele exista, você tem uma segurança muito grande, porque esse Deus diz assim: ainda que você não tenha o Olam aqui agora, confie nele. Tenha emuná, tenha fé. Porque quando você tem fé, você estende. O que é a fé nesse texto? A fé nesse texto é você uma árvore e as suas raízes estão esticando para Deus. Essa é a fé nesse momento. Ele está a segurança que eu sou água. Água eterna, água Olam. Água que nunca vai acabar e suas folhas sempre, Olam, ficarão verdes. Tenha emuná, tenha fé em mim. E você não vai se arrepender. É isso que eu tenho, Deus eterno que entra na história para te dar muita e muita eternidade. É isso que eu tenho para dizer para você. Shalom, Elev Traui.